seja muito bem-vinda. Eu tô super curiosa para saber como é que você tá sentindo esse curso, como é que tá sendo para você vivenciar esse curso, né? Ele foi pensado durante muito tempo para que fosse realmente algo que mexesse com você, né? Que fosse significativo para você. É por isso que eu utilizo até a expressão sua melhor versão começa agora. Você percebe também que muitas vezes eu tô olhando para você, né? Tô aqui olhando para a câmera, falando com você, mas por muitas vezes e longas vezes tá tudo centrado no slide para que você possa parar quando você quiser, fazer as suas anotações, que na verdade eu aprendo assim, né? Aprendo escutando, aprendo lendo, aprendo tomando conta mesmo daquele novo conhecimento que eu tô tendo acesso, anotando, registrando, refletindo. Então, como eu sou pedagoga, eu sou super preocupada com a forma como você aprende e como poderia ser melhor para você. Então, eu utilizei diversas formas para que isso acontecesse. Eu espero que esteja surtindo efeito, esteja sendo bom para você. Bom, dito tudo isso, olha só, nós já estamos no nosso módulo 8, nosso 7º passo, e agora está na hora da gente falar de persuasão. Muito se fala da comunicação persuasiva e definitivamente é uma coisa importante de observarmos, né? De você dar atenção à sua capacidade de influenciar outras pessoas. Saiba que toda pessoa que tem uma marca pessoal forte consegue influenciar a outra. Lembra do conceito de liderança? Então, o líder é aquele que influencia entusiasticamente as pessoas. Então, a confiança passa por essa possibilidade de você influenciar, né? Então, a comunicação persuasiva vai ajudar muito você nesse processo. Quando se estrutura uma reputação consistente, palavras como confiabilidade, confiança e credibilidade vão estar presentes. Para garantir isso, é preciso uma conexão muito afinadinha entre a sua atitude, a sua personalidade e a sua imagem pessoal. Quando isso está em sincronia, isso passa uma mensagem muito forte de confiança, e confiança gera bons resultados. Pois bem, então persuasão é a arte de influenciar entusiasticamente o outro ou a outra pessoa para que ela realize, para que ela faça o que precisa ser feito naquele momento. Para a persuasão ser eficiente, são necessários 3 elementos. Primeiro, a confiança, a lógica e a emoção. A primeira impressão vai contar muito positivamente para que a comunicação persuasiva aconteça. A confiança vai sendo conquistada pela sua imagem, né? Pela sua postura, pelo seu tom de voz, por aquilo que você acredita, como você passa a sua mensagem. A lógica vai se traduzir pela forma como você defende seus pontos de vista. É muito importante que você entenda que tem que fazer lógica para outra pessoa, tem que fazer sentido para outra pessoa o seu discurso. Para completar, é preciso agregar emoção ao que você está dizendo. Então é preciso capturar o coração e a mente das pessoas através da emoção. Se você demonstra esses 3 níveis para uma pessoa, para um público, para um grupo, você vai conseguir gerar confiança. Confiança gera ótimos resultados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu confio nela. Ela me toca. O que ela passa para mim, eu sinto confiança. Ao contrário de tudo isso que eu falei, é a coerção. A coerção, então, é você obrigar, né? Fazer com que as pessoas façam o que você quer que elas façam. E já convencer é fazer com que elas façam aquilo que precisa ser feito, mas porque elas querem fazer, elas desejam fazer. Muito bem, e para ter sucesso na comunicação persuasiva, é importante que você tente e experimente. E se você não chegou ao resultado, você vai mudando um pouquinho a trajetória até que você obtenha o resultado desejado. Você nunca recebe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Eu começo essa aula com essa frase ótima de Will Rogers. E vamos dividir então o estudo. Eu li no livro de Jack Schiffer, de 2015, que foi lançado em 2015. É um livro muito bom, super recomendo que você leia inteiro. É o Manual de Persuasão do FBI. E diz que, primeiro, e acima de tudo, a atenção das pessoas é direcionada a indivíduos de aparência saudável e vigorosa. Pessoas que estão acrescentando energia ao ambiente, em vez daquelas pessoas que estão tirando energia do lugar. É óbvio e é verdade, né? A gente gosta das pessoas mais simpáticas, mais positivas. Pessoas procuram quem vai encorajar o crescimento delas, quem vai dar e não tirar. Atitude, postura, expressão facial e contato visual influenciam a energia que você irradia. E as pessoas que encontra estão julgando o que você demonstra a cada segundo do seu dia. Então, eu peguei essa frase na página 29 desse livro. Eu vou propor um exercício agora
E caso você esteja, por exemplo, quando tiver oportunidade, né, ir em algum lugar público, um aeroporto, shopping, enfim, olhe as pessoas ao seu redor e dê uma nota para eles em qualquer um dos critérios que eu vou apresentar aí agora na tela. Você vai reparar como o aspecto não verbal é tão importante. Circule o número que acredita que melhor descreve a pessoa que você está avaliando, que você está olhando. Por exemplo, circule 5 se a pessoa parece falante e 2 se ela parece um pouco quieta. E aí você vai analisar sobre se ela parece quieta, parece fechada ou não, desinteressante ou interessante, não confiável ou confiável. À medida que você vai percebendo as pessoas e atribuindo alguma nota, você está avaliando as mensagens não verbais que elas estão passando. O autor Nicholas Bussmann, em 2012, lançou o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, também um livro super comemorado, e ele narra o passo a passo de como ele fazia as abordagens às pessoas dar certo. Eu, inclusive, vi esse vídeo, é muito bacana no YouTube. Primeiro, vestir-se com uma combinação calculada de autoridade e disponibilidade. Segundo, antes de abordar qualquer pessoa, ajuste a sua atitude. Enquanto encara cada situação, lembre-se de algum momento na qual, por curiosidade e bom humor, pois isso vai interferir bastante em seu semblante, aquela coisa da ancoragem, né? Terceiro, em todas as situações, repita em seu íntimo que está tudo ótimo, pois isso lhe fará sorrir, eu vou falar disso daqui a pouquinho, e abraçar um sentimento bom, ancoragem mais uma vez. Por si só, a atitude otimista será encorajadora. Quarto, no minuto em que for ao encontro das pessoas, repare sua atitude e entenda como lidar com ela inicialmente. Quinto, deixe as pessoas verem que não há nada ameaçador em suas mãos. Não possua nada ameaçador nas mãos para não iniciar aquele mecanismo da pessoa de lutar ou fugir, né? O sexto, pergunte questões sutis assim que se aproximar das pessoas. Comece com licença, posso te fazer uma pergunta? Para então fazer a pergunta realmente. Por exemplo, a pergunta que o Nicholas fazia era: quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe que pode confiar nele? Essa era a pergunta que ele fazia para as pessoas nesse teste que foi filmado e que está no YouTube, você pode acessar se tiver interesse. Comece imediatamente a sincronizar sua linguagem corporal ao tom de voz com as características das pessoas. Eu vou compartilhar agora, vou pedir para você dar uma olhadinha nesse vídeo, que o próprio Nicholas Bussmann, o autor do livro, ele explica exatamente essa estrutura de teste que ele realizou. Roda aí, produção. Oi, meu nome é Nicholas Bussmann e eu sou autor do livro Como Fazer Todo Mundo Gostar de Você em 90 Segundos. E primeiro queria agradecer a editora Gente por publicar este livro em Brasil. A ideia principal do livro é simplesmente que todos nós temos a habilidade de fazer contactos profundos com outras pessoas, mas muita gente simplesmente não sabem com pouca gente, sabem com este tipo, com aquele tipo, mas para o mundo maior, no mundo em que vão, são aqui coisas que são simples, que são naturais, que eu fui entrevistar mais que 400 pessoas que nós em inglês chamamos socially gifted, que são no mundo social, é fácil para eles fazerem contactos. Também entrevistei umas 200 pessoas que eram péssimos a fazer isto e vi quais eram as diferenças entre este grupo e este grupo. E se era possível ir deste grupo para este grupo. E é possível. E a maneira de fazer isto é dentro do livro. As pessoas são o nosso maior recurso. E no livro vai aprender a fazer colaboração em vez de confrontação ou confrontation. Mas no livro vai aprender o seguinte: muito sobre linguagem corporal, sobre a cara, sobre o corpo, sobre o tom de voz, sobre as palavras para usar, para administrar, para vender, para aplicar para uma universidade, um colégio, para uma escola, para entrevistas. O livro ajuda nestas zonas todas, porque realmente as outras pessoas, toda a sua vida depende das relações com outras pessoas. E o livro mostra, passo a passo, step by step, tudo que tem que fazer para fazer estas ligações. Bom, no minuto em que ia ao encontro das pessoas, o autor reparava a cor dos olhos dela. Aí ele diz o seguinte: eu virava meu corpo para posicionar o meu coração em direção ao da pessoa.
Cada coisinha que eu tô lendo desse livro, pode reparar que tem lições aí. Quando ele fala olhava nos olhos, também é um exercício importante, a gente vai ver mais adiante, né? A coisa de posicionar o corpo, coração com coração, isso também é técnica. Esse movimento demonstra linguagem corporal flexível e coração aberto. Eu deixava as pessoas verem que não possuía nada ameaçador em minhas mãos. Você não quer que inicie o mecanismo lutar ou fugir. Então, eu carregava uma caneta que aparentava valer muito na minha mão como um aparato. A melhor coisa depois do jaleco de laboratório é a aparência cara de uma caneta, porque dá um ar de autoridade. O fato dela estar fechada significava que eu provavelmente não iria escrever nada naquele momento. Eu perguntava questões sutis assim que me aproximava das pessoas em todos os casos. Primeiro, então, ele perguntava, com licença, eu posso lhe fazer uma pergunta? E então fazia a real pergunta, que era, quando você encontra alguém pela primeira vez, como sabe que pode confiar nele? Era fácil demonstrar interesse na resposta, porque de fato eu queria saber. Então, ele mostrava interesse na resposta da pessoa. Então, prepare a sua pergunta antes, saiba o que você quer, né? É uma das lições mais importantes. Finalmente, eu começava imediatamente a sincronizar minha linguagem corporal e meu tom de voz com as características da pessoa. Quando eu falava com mais de uma pessoa, como no caso dos entregadores de pizza, eu me virava de frente para cada um deles, um por vez, e ajustava a minha atitude globalmente para corresponder a deles, ou seja, a cada um, né? Desse livro eu extraí importantes lições de como causar uma boa impressão, e eu vou apresentar agora para você. Antes de tudo, você vai aprender como ajustar seus sinais não verbais para fazer com que uma outra pessoa se sinta confortável e segura diante de você, certo? E que também ajude a confiar mais em você no momento em que te olha. Então vamos lá? São 7 passos para causar boa impressão. O primeiro, ajuste o seu estado mental. No momento de uma abordagem ou no momento em que você aperta a mão de alguém pela primeira vez, é positivo ajustar a sua atitude, ou seja, qual mensagem você quer passar neste momento. Se você está curioso, então passe um ar de curiosidade. Se você quer passar uma energia de bom humor, pareça bem-humorado. Então ajuste a sua atitude, né? Pense que está curioso e um tanto quanto bem-humorado, e aí você consegue, com ancoragem, por exemplo, lembrar de alguma situação e sentir a real sensação que você quer agora. Para parecer bem-humorado, tente lembrar de um momento legal, um momento engraçado. Você pode testar, repetir para si mesmo, eu sou ótimo, eu sou ótimo, eu sou ótimo. O importante é abraçar o sentimento. Por si só, a palavra, eu sou ótimo, né? O ótimo já é otimista, encorajadora. Funciona também lembrar âncoras positivas, legais, engraçadas, como momentos em que você foi bem-sucedida, por exemplo. Certo? Então, ajuste o seu estado mental, é o primeiro passo. Você quer causar uma boa impressão? Ajuste o estado mental com a sua aparência, com a sua expressão facial. Ajuste isso para você passar uma boa impressão. Segundo passo, abaixe o julgamento, que é um exercício, né, que a gente vai ter que fazer, um exercício constante. Lembre-se, quando você gosta de uma pessoa, você vê o melhor nela, concorda? Mas quando não gosta, pode ver somente o pior. Julgamentos instantâneos criam filtros na nossa mente e tudo a respeito daquela pessoa passa a ser julgado por esse filtro criado, certo? Então, coloque esses filtros de lado e olhe para a pessoa novamente com olhos mais gentis e você poderá ter uma surpresa agradável a respeito do que estava perdendo. Então, segundo passo, abaixe o seu julgamento. O terceiro é atenção à sua comunicação não verbal. Então, mais uma vez, os sinais que as pessoas vão ler de você. Então, para a gente conseguir ajustar as impressões que a gente quer causar. Para causar boa impressão, dê especial atenção à sua comunicação não verbal, que é formado por 3 itens: atitude, linguagem corporal e coerência. Sobre as atitudes primeiro. Então, o autor, ele chama atenção para 3 atitudes realmente úteis que todos os líderes têm em comum. Primeiro, entusiasmo, curiosidade depois e, por fim, humildade. Na combinação certa, essas 3 atitudes criam uma presença irresistível. Então, seja entusiasmado. O entusiasmo é hipnótico, magnético e incontrolável. Não é possível comprar o entusiasmo. Você só consegue revelá-lo, mas se for verdade, né? O entusiasmo contagia os outros com sentimentos de excitação, de energia e de vitalidade. A palavra entusiasmo vem do grego e significa inspirado por uma entidade divina. Não é lindo? O segundo é seja curioso. Mostre-me
uma pessoa de negócios com sede de aprender algo novo e eu vou lhe mostrar alguém que está evoluindo, movimentando-se, fazendo novas conexões. Esteja sempre aberto à sua curiosidade natural. O terceiro é abrace a humildade. A maior parte das pessoas bem-sucedidas tem grandes egos e uma tendência de se autopromover, mas conseguem se conter e demonstrar apenas uma personalidade baseada em modéstia a serviço dos outros. Quando um grande ego é envolvido por humildade, torna-se um lindo pacote. Um ego que não é balanceado com humildade é arrogante e feio. Pense em qualquer grande líder que você admira e você vai achar essas 3 atitudes no centro do seu sucesso. Atitudes como entusiasmo, curiosidade e humildade trazem sinais inconfundíveis de receptividade. Ótimas lições, né? Bom, o segundo é sobre a sua linguagem corporal. O autor destaca também que, no fim das contas, 2 coisas são importantes. Quais sinais você está enviando para os outros a respeito de você e qual feedback emocional está passando para os outros em resposta aos sinais que estão lhe passando. As pessoas vão reagir a suposições criadas pelo que a sua linguagem corporal representa para elas quando estão se conectando com você. E o terceiro é sobre a coerência. Nós podemos inferir que a coerência existe quando a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, as palavras estão dizendo a mesma coisa. Você é coerente e passa credibilidade. Para se tornar persuasivo, você primeiramente deve ser de confiança, né? Então por dentro você deve ser de confiança. E se as suas palavras e a sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas vão ficar confusas e perderão interesse. Então tenha certeza de que o seu corpo não está dando sinais negativos, como por exemplo, impaciência, irritação, desatenção, que são contrários às suas palavras. Quando a sua linguagem corporal, tom de voz e palavras, quando os 3 Vs, visual, vocal e verbal, dizem a mesma coisa, você tem uma atitude completa. Isso é chamado de coerência. O que isso realmente significa é que você é acreditável, que é verossímil, transmite credibilidade. Beleza? Então agora vamos para o 4º passo, a importância do porquê, ideia de causa e efeito. Você aumenta as suas chances de cumplicidade se oferece uma razão do porquê quer que algo seja feito. Funciona mais ou menos assim. Eu te encorajo que faça o meu curso online, os 10 passos para alavancar a sua marca pessoal. Sabe por quê? Porque com uma marca pessoal forte, consistente e diferenciada, nos posicionamos de modo estratégico na mente das pessoas. E isso traz inúmeros benefícios. Credibilidade, confiança para fechar negócios, fazer parcerias, assinar contratos, conquistar pessoas ou uma vaga de emprego, por exemplo. Ou seja, conquistar o tão necessário sim. Essa palavrinha tão pequena e que faz tanta diferença para nós. Quando acrescentamos o porquê em nossa comunicação, nós preparamos o cérebro da pessoa que nos escuta para ouvir algo com ideia de causa e efeito. Então, se fizer lógica para a pessoa, se fizer sentido, se for sensato, isso é um gatilho muito importante. A sensação é que o que vem depois do sabe por quê? É algo que vai ser sensato, que vai fazer todo sentido, que vai fazer lógica. Ótima lição, né? Bom, o 5º passo, conecte-se com os sentidos. Carl Jung observou que os seus pacientes tinham diferentes jeitos de comunicar suas experiências. Alguns se expressavam por meio de figuras, outros diziam como as coisas soavam para eles e outros diziam como sentiam as coisas. Alguns pesquisadores estimam que 55% das pessoas são visuais, 30% são sinestésicas e 15% auditivas. Outros pesquisadores já apontam uma divisão 40-40-20, respectivamente, ou seja, 40% visuais, 40% sinestésicas e 20% auditivas. Bom, o que eles concordam é que as auditivas são em menor número, pelo menos eles concordam nisso. O que nós vimos antes sobre o visual, auditivo e sinestésico, os mapas representacionais. Beleza, então vamos à dica 6, dica dos olhos. Os olhos podem lhe dar dicas ainda mais valiosas de como uma pessoa pensa. Como mencionado anteriormente, pessoas visuais tendem a olhar para cima, enquanto as pessoas auditivas passam mais tempo olhando para o lado, e as pessoas sinestésicas para baixo. Isso porque cada um favorece um sentido para codificar e guardar informações gerais, assim como para expressá-las.
Mas as dicas dos olhos também podem lhe dizer mais do que o tipo de pessoa com qual está lidando. Também pode te dizer, por exemplo, com o que você está lidando. Se a pessoa olha para cima, ou para o lado e para a direita, provavelmente está construindo, ou seja, inventando, mentindo uma resposta. Quando olha para cima, para o lado e para a esquerda, provavelmente está relembrando algo, ou seja, está falando a verdade. Isso eu peguei na página 71 do livro de Nicholas Bultmann. Bom, o sétimo, então, o último passo é combinação, autoridade e disponibilidade. Nos testes que ele realizou, o autor destaca que vestir uma combinação calculada de autoridade e disponibilidade, ou seja, da cintura para cima você está vestido de modo mais formal e da cintura para baixo mais despojado, isso demonstraria uma combinação bem calculada de autoridade e disponibilidade, mas é claro, isso depende muito da situação e do contexto. Então, quando as pessoas, primeiramente, respondem para você, elas respondem à sua atitude, a mensagem não dita que você projeta. Parte dessa mensagem é o seu estilo, ou seja, a sua escolha do que vestir, né? Para causar uma ótima impressão, é importante desenvolver um estilo individual que seja uma expressão de independência e confiança, um estilo seu, um estilo próprio, né? Um profissional eficaz, então ele vai buscar balancear disponibilidade e autoridade para decidir a imagem que ele quer projetar. Então, antes de qualquer coisa, é bom você se perguntar, né? Qual é o meu estilo? O que eu quero que a minha roupa comunique, né? Aos outros sobre os pontos fortes da minha personalidade. O que eu quero passar com essa mensagem da roupa que eu escolho, né? O meu guarda-roupa atual, ele faz isso? Ele comunica isso que eu desejo? Então, vista-se para o trabalho que você quer, não para o trabalho que você tem. Isso também é uma ótima lição que eu aprendi. Lembre-se, quando você está mal vestido, as pessoas notam as suas roupas. Quando você está muito bem vestido, elas notam você. E se você decidir que quer projetar uma imagem diferente, continue experimentando e mudando até achar um visual que funcione. Se você precisa de ajuda, considere procurar um profissional, um consultor, um coach. Note como se sente e esteja ciente de como os outros respondem a você. Então veja se passou a mensagem correta e se está vindo, então, de volta a uma boa gestão aí da imagem projetada. Pronto, agora vamos saber como aumentar a conexão com as pessoas em 5 passos. A sincronização nos aproxima, nos faz sentir que somos cartas do mesmo naipe, parte de um mesmo grupo, e isso passa uma boa sensação. Se alguém está agindo, se vestindo ou falando como eu, a minha mente inconsciente entende que é uma pessoa parecida comigo. O resultado disso é: somos mais bem-sucedidos quando nos adaptamos à situação, quando adaptamos conscientemente os nossos comportamentos, atitudes e expressões com as pessoas que conhecemos. Elas se sentem confortáveis. Nós parecemos familiar para elas. E aí, elas passam a gostar da gente. É mágico, né? A ideia é aquela coisa do rapport, ambiente seguro, ponte realizada. Em um processo de conexão, deveremos fazer pontes e não muros com as pessoas, não é isso? Então, se você parar para pensar agora nesse conceito de sincronização, perceberá que mesmo sem técnica, nós fazemos isso desde sempre, né? Tentando parecer ou imitar alguém, ou até mesmo quando concordamos, repetindo uma frase, repetindo a última palavra da pessoa, né? A última palavra que a pessoa usou, dando razão para ela. Tudo isso são exemplos de sincronização e espelhamento, rapport, né? De acordo com Bultmann, o livro que ele publicou em 2012, Nicholas Bultmann, para aumentar a conexão com as pessoas, existem então 5 passos. Primeiro, a abertura. 2, olhos. 3, o sorriso. O 4, falar. E o 5º, a sincronia ou espelhamento. A abertura é a primeira impressão, né? Então, a primeira impressão vai determinar o tom para o sucesso mais do que qualquer outro fator. A adequação da roupa à ocasião, o perfume, a postura, são códigos de abertura positivos. Então, estar com uma expressão facial de energia, entusiasmo e positividade dão impressão de abertura de eu estou disposto a me conectar. Então, isso é super positivo. O segundo passo para aumentar a conexão são os olhos. A maneira mais barata e eficiente de se conectar com os outros é olhar diretamente nos olhos. E tem gente que tem dificuldade de fazer isso, né? Olhe as pessoas nos olhos e sorria. A sua mensagem vai para onde a sua voz vai
e a sua voz vai para onde os seus olhos mandam ir. Então, o contato visual gera confiança. Os olhos irradiam autoridade e dão direção, foco e significado à sua mensagem. E para quem tem dificuldade de olhar nos olhos, o Nicholas Botchman, no livro dele, indica um exercício muito bacana chamado Exercício Cor dos Olhos. Por um dia, repare a cor dos olhos de todas as pessoas que você encontrar. Você não precisa ficar lembrando a cor, não. É só reparar mesmo. Não tem coisa mais simples. É olhar mesmo para tentar identificar. Se finge que você está querendo saber a cor dos olhos das pessoas. Você vai perceber que vai desenvolver drasticamente a sua autoconfiança, contato visual, simpatia, sem que isso possa parecer algo muito intimidador. Uma divertida variação desse exercício é assim, dá para fazer isso com funcionários, dá para treinar também até nossos filhos, por exemplo. Você pode criar uma estrutura para pedir aos seus funcionários que você diz que está fazendo uma pesquisa para descobrir se vocês estão atendendo clientes mais de olhos claros ou olhos escuros. Isso vai fazer com que os funcionários olhem nos olhos, né? Que isso gera mais simpatia, desenvolve simpatia, né? com os clientes. Para as crianças, elas podem ter alguma recompensa, por exemplo. Pode dizer para a criança que ela vai anotar, então, a cor dos olhos de todos os professores que ela tem. Então, isso vai fazer com que ela olhe nos olhos e vá treinando, né? Bom, o terceiro passo é o sorriso. Sorrir faz com que você pareça mais feliz e confiante. E para se conectar com as pessoas, é bom abrir um verdadeiro sorriso, porque o verdadeiro sorriso é contagiante e aproxima as pessoas, né? Se você tem pouca facilidade para sorrir, o autor também indica um exercício chamado Como Sorrir. A melhor maneira de encarar as coisas é com um sorriso, ele diz. Então, um sorriso sinaliza disponibilidade, felicidade, confiança. As modelos profissionais têm truques que ajudam que elas entrem no clima para poder conseguir sorrir. E o favorito do autor que ele expõe é que assim, você vai perto do espelho, 25 centímetros, olhe para você mesmo e repita que você é ótima. Só isso, e se eventualmente você rir, ótimo, vai repetindo o exercício por dias seguidos até que você, ao falar ótima, bem baixinho, ou qualquer outra palavra, você desperte esse sorriso verdadeiro em você, né? Você sorrindo de você mesmo e com você mesmo. E aí você pode passar um real sorriso, né? Um sorriso verdadeiro. É um exercício muito bacana, vai dar certo, pode fazer. Bom, o quarto passo é falar. Para criar conexão através da fala, ajuda muito. Falar rápido com quem fala rápido, como já dissemos, né? Falar baixo com quem fala baixo e assim sucessivamente. O quinto passo é a sincronia ou espelhamento. O nome disso, um nome mais chique para espelhamento é prática isomórfica. É uma prática não verbal que pode ser usada para melhorar o desenvolvimento e a eficácia de uma amizade, por exemplo. O espelhamento cria uma impressão favorável na mente da pessoa que você espelha. Quando encontrar uma pessoa pela primeira vez e quiser ganhar uma amizade, né, faça um esforço consciente para espelhar sua linguagem corporal. Eu quero agora que você dê uma olhadinha nessas imagens aí do slide. Veja cada uma dessas imagens aí. O Obama, ele é um mestre em espelhar. Pois é, baseada nos estudos de Tonya Heyman, em seu livro Arte da Persuasão, que foi lançado em 2010. Eu li muitos livros de persuasão, viu? Eu vou apresentar agora a técnica do espelhamento em 6 passos. 1 é a postura, movimentos corporais e gestos. 2, expressões faciais. 3, respiração. 4, o tom de voz, e o 5º, velocidade da fala, e o 6º, verbal. O verbal significa tanto espelhar as palavras de transe, as mais usadas pela pessoa, quanto os seus predicados, que são aquelas expressões que ela usa para representar uma experiência interna. Bom, isso eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai aprofundar isso, só que antes eu quero convidar você para assistir ao vídeo As Armas da Persuasão, de Roberto Cialdini. É muito bom esse vídeo. Como é muito bom esse livro, vale a pena? E aí na próxima aula eu falo então de espelhamento. Até lá! Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, ditado pelo ritmo dos grandes avanços tecnológicos. Nossos cérebros são constantemente bombardeados por todos os tipos de informação, que não param de se multiplicar. Para pouparmos energia para as decisões mais importantes, cada vez mais somos forçados a utilizar uma abordagem rápida, uma espécie de atalho, em que fazemos escolhas com base em uma única informação, geralmente confiável. Na maioria das vezes, esses atalhos nos levam para as melhores escolhas. Mas o grande problema dessa história toda é que esses mesmos atalhos nos tornam vulneráveis para aqueles que os dominam, os profissionais da persuasão. Eles são capazes de obter o que querem de nós, seja um simples sim ou nosso dinheiro, mesmo quando não estamos dispostos a concedê-los.
Eles utilizam as armas da persuasão e, com isso, aumentam drasticamente o sucesso. Eu vou te mostrar as 6 armas mais poderosas. Desde os tempos mais primórdios da civilização, uma das regras mais básicas de nossas sociedades é a reciprocidade. É como se houvesse uma pressão para que uma pessoa retribua, na mesma moeda, o que a outra pessoa lhe ofereceu. Mas o grande problema dessa regra é que ela nos torna vulneráveis. Por esse motivo, dar algo antes de pedir outra coisa como retribuição se tornou uma tática muito poderosa. Além disso, a regra pode ser usada junto com a rejeição seguida de recuo. Vou te mostrar como tudo isso funciona. Um bom exemplo disso é o que acontece nos supermercados. Imagine que você está andando pelos corredores até que encontra uma pessoa oferecendo amostras grátis de uma nova bebida. Você, simpaticamente, aceita experimentar a bebida de graça. Você acha a bebida boa, mas nada demais, e por isso não pretende comprá-la. A vendedora então sugere que você compre 3 latas da bebida. Você sente uma certa pressão pelo pedido dela após ela ter te dado a bebida de graça, mas ainda acha o pedido extremo e recusa. Essa é a rejeição. Então ela diminui o pedido para apenas uma lata. Este é o recuo, e a história muda completamente. Você, mesmo sem gostar tanto assim da bebida, volta para casa com uma lata. Arma número 1. Reciprocidade. Um estudo realizado em uma praia mostra outro atalho de nossas mentes. Em um primeiro caso, uma pessoa chegava na praia com um aparelho de rádio e o deixava enquanto ia dar um pulinho no mar. Enquanto isso, um falso ladrão se aproximava e furtava o rádio. Nesses casos, quando não havia nenhum tipo de aviso, apenas 20% das pessoas que estavam ao redor faziam algo em relação à situação, como reagir ou correr atrás do ladrão. Por outro lado, quando o dono do rádio fazia um pedido como "Por favor, você pode tomar conta das minhas coisas?", 95% das pessoas reagiu ao roubo. O principal motivo disso é que a maioria das pessoas tem o desejo de serem e parecerem coerentes com as palavras e atitudes. Isso é altamente valorizado pela sociedade. Mas o problema disso tudo é que podemos ser facilmente usados por pessoas persuasivas. Vamos imaginar que você queira comprar um carro, e que ele normalmente custe R$50 mil, mas você vai até uma concessionária e descobre que ele está à venda por R$48 mil. Você se anima com a oferta e fica propenso a comprá-lo. O vendedor pede para você preencher alguns formulários. Vocês fazem um test drive pela vizinhança, e quando voltam ele te pergunta: "Este é o carro que você quer, não é mesmo?" Você, muito animado, responde que sim. Elogia o passeio que fizeram e as qualidades do automóvel. Mas então, antes de fecharem o negócio, o vendedor conversa com o gerente da concessionária e volta dizendo que houve um pequeno erro nos cálculos e que esqueceram de incluir o valor do ar-condicionado, e que agora o carro sairá pelos mesmos R$50 mil. Depois de você ter passado por tudo isso, assumido todo um compromisso com a situação, até mesmo ter dito sim na frente das outras pessoas, é bem provável que você acabe aceitando o valor mais alto. Arma número 2. Compromisso e coerência. Você já reparou que na maioria das vezes que lidamos com situações novas e incertas, que não sabemos como agir ou no que acreditar, tendemos a observar o que as outras pessoas estão fazendo para determinar o que vamos fazer? Esse princípio da aprovação social é ainda mais poderoso quando existe incerteza ou semelhança, ou seja, quando nos identificamos com as outras pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso funciona nas vendas. Você já reparou, quando vai comprar algum produto pela internet, a influência que as avaliações dos outros têm sobre a sua decisão? Não é apenas a qualidade descrita nas avaliações, mas também quanto mais avaliações tiverem, mais pessoas como nós estão comprando aquele produto, logo mais forte se torna a nossa vontade de escolher aquele produto. Outro exemplo disso pode ser algo mais manipulador. Você já deve ter visto algumas baladas e bares com uma fila enorme na porta, mas do lado de dentro a história é outra. O que acontece é que, assim que vemos o lugar lotado de pessoas ansiosas para entrarem, entendemos inconscientemente que aquele lugar deve ser bom, e por isso o escolhemos. O que talvez você não saiba é que isso é feito de propósito. É uma tática do dono do local justamente para atrair mais pessoas. Arma número 3. Aprovação social. É incrível como as pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem, admiram ou gostam. Um estudo mostrou que anunciar um produto para o público masculino mostrando junto uma linda mulher ao lado possui fortes impactos nas vendas. Isso acontece porque associamos a beleza e as boas sensações relacionadas àquela mulher com os benefícios do produto que estão sendo apresentados. É por esse motivo que comerciais de carros, perfumes e cervejas normalmente possuem mulheres bonitas. Ou outra forma manipuladora é quando desejamos um produto e o vendedor começa a perguntar coisas sobre as nossas vidas, coisas pessoais, e então, magicamente, ele alega que torce para o mesmo time que você, que nasceu no mesmo bairro que você e até te faz alguns elogios.
Eles criam essa semelhança conosco e por isso conseguem mais facilmente o nosso sim e nos fazem levar os produtos que eles indicam. Arma número 4. Afeição. Desde pequenos somos ensinados a obedecer às pessoas que possuem autoridade. Um caso intrigante aconteceu em um hospital nos Estados Unidos. Um paciente estava com inflamação no ouvido direito, em inglês, right ear. O médico, então, prescreveu que a enfermeira deveria pingar gotas de um remédio no ouvido do paciente, mas ele decidiu abreviar e escreveu rear. O problema é que rear, em inglês, significa traseiro, e a enfermeira, treinada a obedecer à autoridade do médico, não pensou duas vezes e decidiu pingar o remédio no traseiro do paciente. Essa história pode ser engraçada de tão absurda, mas nós somos também influenciados pelas autoridades. Títulos acadêmicos, roupas e carros são alguns dos itens que inconscientemente associamos à autoridade e que podem nos persuadir. Um grande exemplo dessa influência aconteceu na televisão. Um ator havia desempenhado durante anos e anos um papel de médico em uma série, mas jamais havia cursado qualquer tipo de faculdade de medicina. Pouco depois, uma empresa, ciente da autoridade que o ator havia construído, o contratou para promover um produto na televisão. Vestido de médico como sempre fazia, ele falou de todos os benefícios que aquele produto possuía. E o engraçado é que, apesar de não possuir nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto, o comercial foi um sucesso, pois as pessoas associaram o produto à autoridade de um famoso médico da série de televisão. Arma número 5. Autoridade. Você já reparou que quando algo está pouco disponível, nós damos muito mais valor para aquilo? Isso acontece porque as pessoas odeiam perder oportunidades. O problema disso é que acabamos sendo fortemente influenciados por técnicas de quantidades limitadas ou de prazos, como por exemplo, é só até amanhã, ou últimas unidades disponíveis. Um grande exemplo disso é o que acontece nas vendas de passagens aéreas. É incrível como nos melhores voos está sempre indicando últimos 3 assentos disponíveis. Ou quando vamos procurar algum hotel e aparece apenas mais 2 quartos disponíveis. Isso gera uma pressão para não perdermos a oportunidade e fecharmos o negócio logo. Outro exemplo disso, e até mais poderoso, acontece nas lojas. Vamos supor que você queira uma máquina de lavar nova. Você está numa loja e encontra um modelo legal. Parece ser exatamente o que você precisa, mas acha que o preço está um pouco salgado. Então, o vendedor se aproxima e diz que vendeu muitas unidades dessa máquina nos últimos dias e que, infelizmente, uma pessoa acabou de levar a última unidade que tinham no estoque. Você se sente frustrado por ficar sem o produto, então ele diz que vai dar só mais uma conferida no estoque da loja. Quando ele retorna, acontece uma mágica. Existe apenas mais uma unidade daquele modelo no estoque. Você, ciente de estar diante da última oportunidade, começa a ver o preço como justo e decide fechar o negócio. Afinal, essa pode ser a sua última chance. Arma número 6. Escassez. Essas foram as 6 armas da persuasão. Na próxima vez que for fazer um negócio, preste muita atenção para não ser mais uma vítima da manipulação.